que tem um comitê de ética logo depois, tem correndo. Claro, dá para apagar um pouquinho? Vou apagar aqui na frente. Eu vou também gravar, que tem umas pessoas que querem ver depois, aí acho que só pelo Google Meet mesmo. Agora está ao contrário, né? Mostrar o modo do apresentador e aqui a gente vai trocar. Pronto. Então, boa tarde a todos. A gente aqui vai conversar um pouco sobre alguns projetos que estão acontecendo. Nosso centro está envolvido nesses projetos, então, ou como coordenador ou como co-coordenador, né, junto com outros pesquisadores do Brasil afora, que é o caso do projeto Genoma SUS. Mas eu queria primeiro dizer um pouco sobre esse organograma. Todos vocês ouviram falar em muitos nomes: Genomas Brasil, Genoma SUS, DNA do Brasil, Genomas Raros, vários projetos. Então eu queria contar primeiro essa história. O Genomas Brasil, ele é parte do Ministério da Saúde. Então ele é um projeto do Departamento de Ciência e Tecnologia, que fica dentro de uma secretaria do Ministério da Saúde. E esse DCIT, né, que é quem coordena o Genomas Brasil, é um centro de pesquisas. Então, são projetos de pesquisa, não são projetos necessariamente executivos de implementação no SUS. São projetos de pesquisa de interesse do Ministério da Saúde para, eventualmente, levar algumas desses achados para o Ministério, para o SUS, como um programa, etc. E as fontes de financiamento são as mais diversas. O Genomas Brasil, ele por muito tempo não tinha um orçamento próprio, então ele ficava negociando parte de verbas para contratar projetos, até que houve, no meio para o fim da pandemia, uma alocação especial de uma verba, né, de verba para projetos do DCIT. Muitos projetos deles são por contrapartida de impostos, né, tipo o PROAD, que é um programa de hospitais filantrópicos que podem reverter parte do imposto como projetos de pesquisa dentro do Ministério da Saúde. Então, as fontes são as mais diversas. Naquele ano teve uma verba adicional e a gente que já estava olhando alguns projetos contratados pelo Genomas Brasil, decidimos, né, fazer uma proposta de um consórcio. Inicialmente a gente tentou com a Maiana, com a Rita, aqui em São Paulo, né? A maioria das coortes eram de São Paulo, tinha coortes do Eduardo Tarazona, etc., e isso não vingou. Nesse momento, do Genomas Brasil ter uma oportunidade ali, uma janela para novos projetos, vingamos com uma ideia de consórcio nacional, tinha representação em todas as regiões, não teve do Centro-Oeste até agora, então a gente vai mostrar isso, mas foi uma proposta de colaboração entre laboratórios, sem precisar comprar novos sequenciadores no momento, porque tinham sequenciadores públicos disponíveis, e comprando reagentes em conjunto, porque a escala realmente faz muita diferença no preço. Vocês vão ver algo chocante, assim, como cai o preço do genoma completo numa escala desse tamanho. Nesse ínterim, o Genomas Brasil abriu também um edital de saúde de precisão, e o segundo projeto que eu vou mostrar, que é dos casais, foi com essa verba desse edital. Demorou 1 ano e meio para sair a verba, demorou um monte, e agora a gente está para começar a tocar a coleta. O projeto já está tocando há muito tempo, a gente já está montando tudo da divulgação. Então, o Genoma SUS, ele veio dessa ideia de colaborar, né? Colaborar para poder ganhar, né, todos os benefícios de todos os grupos que estão ali participando. E é um projeto que exigiu muito planejamento, porque é uma escala muito grande, como vocês vão ver. Então, foram inicialmente 8 centros âncora, então o centro âncora da Adriana, na UFRJ, da Andrea, na UFPA, o do David, na Unicentro, o IPEC, em Guarapuava, uma cidade do interior do Paraná.
o Tarazona, da UFMG, o Fábio, da Fiocruz, do Paraná. Aqui a Juliana está entrando agora para o ano 2 e 3, como representante do Centro-Oeste, Centro-Âncora no Centro-Oeste. E, para finalizar aqui, o Leandro na USP Ribeirão, eu aqui na USP de São Paulo e a Norma na Fiocruz de Recife. Então, basicamente, todas as regiões. Os grupos tinham diferentes status de larga escala. Então, alguns grupos tinham, por exemplo, experiência em coletas, mas não em sequenciamento. Outros grupos tinham experiência em sequenciamento, em coletas, aconselhamento, né? Estou dando um exemplo do que foi o argumento para a gente conseguir fazer parte disso. Né? O serviço de sequenciamento funcionando muito bem há muitos anos, a experiência com projetos populacionais, com descobertas de genes, então conseguimos ocupar esse espaço por lá. Então, dos 8 grupos, né, inicialmente, 5 tinham sequenciadores do nosso para uma escala maior. Então, o nosso era a maior escala até 2 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3, e aí surgiu mais um grandão. 5 sequenciadores. E montou-se, né, uma estrutura de bolsistas, tem bolsistas coordenadores de áreas e bolsistas, eu vou mostrar daqui a pouco, em todos os centros âncora, atuando de formas diferentes nos projetos. Aqui a ideia é uma estrutura unificada, né, governança, fazer as decisões colegiadas, tudo é realmente discutido. Valorizar as instituições públicas, né, que tem muitas estruturas já, ou seja, projetos financiados que equiparam esses lugares, e treinar novos grupos, né, que é algo que a gente já faz, mas a gente disse assim para o Ministério que precisa ser feito em maior escala, de alguma maneira, disseminar essa informação. Acho que a principal entrega, né, além da produção de dados, que é um projeto de capacity building, né, no hemisfério norte, né, Europa, Estados Unidos, existem projetos desse tipo. É para a construção de uma capacidade executora, um valor crítico e umas decisões colegiadas sobre esse tipo de procedimento. Então, padronização de procedimentos, esses aqui tiveram uma regra de padronização, e isso é algo que vai ser entregue para o Ministério e para tornar público para todo mundo. Acompanhamento da execução, então foram criados dashboards de acompanhamento das amostras, objetivos compartilhados, integrar os dados, então todo um desafio que a gente está tocando de integração de dados, né? E, eventualmente, isso ajudar a dirigir novas coletas. A gente sabe que, para fazer um projeto nacional, precisa-se pensar em novas coletas padronizadas, mas a ideia do projeto vamos então sequenciar o que tem existente de coortes, e a ideia é que isso vá ampliando com o tempo. E o Ministério se colocou como interessado, mas pedindo até mais coisas do que a gente inicialmente tinha pensado, e esse é um grande desafio. Então, esse é o grande objetivo, né? A gente encapsulou numa frase para convencer, né, os financiadores de que há uma importância muito grande, eles já sabem, né, investiram ali em alguns projetos, mas que isso deveria ser feito de maneira mais sistemática. Especificamente, né, a gente fez as contas e viu que dava para fazer 21 mil genomas num tamanho de projeto como esse, com vários sequenciadores. Caracterizar alguns aspectos populacionais variantes de interesse clínico, de forma bem geral, né, populacional, e estabelecer os laboratórios de referência para o SUS. Então, aqui falando, temos a capacidade de fazer tanto, portanto, se vocês quiserem abrir um novo laboratório, tem que treinar 32 pessoas, e comprar esses equipamentos, vai custar tanto, e dá para passar os protocolos para esse novo grupo. Né? E aí a gente jogou um guarda-chuva de fenótipos também, porque o Ministério colocou pouco detalhe no que eles queriam. O que vocês querem? Câncer? Doença rara? Não colocam nada disso. A gente falou, então vamos pôr tudo, que a gente sabe que vai ter grupos que estão trabalhando com esses fenótipos. Enfim, o primeiro grande desafio, além de receber a verba, foi colocar os comitês de ética para avaliarem esses projetos legado antigos, né, com esse interesse de entrar nesse estudo, que é um estudo de produção de dados, mais do que tudo, né? E aí foi uma série de aprovações. A CONEP ajudou no sentido de entender que há um projeto de
interesse do SUS. Então, essa é uma forma de negociar com o Ministério para aprovar projetos na CONEP mais rapidamente. Então, tem uma estrutura de organização, né? O comitê, somos nós, a gente contratou bolsistas para fazerem as coordenações, bolsistas desde bioinformatas, né? Então, aqui tem bioinformatas de fenótipos, de estrutura física, né? de montagem de servidores, e a bioinformática mais clássica, né? Da genômica. Aqui são todos os bolsistas que participam dos nossos processos laboratórios de coleta, né? No nosso caso aqui, a gente tem alguns biólogos júniores, recrutadores, monitores e biólogos sênior alocados nas funções, ou que já tinham ou preparando para projetos mandarem amostras, como Genoma SUS ou próximo de outros casais. Das atividades educacionais, é um grupo que está amadurecendo. A gente tem pouca gente e muito o que falar, mas também não podemos falar de resultados ainda, porque o projeto está em desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento foram feitas conferências mensais, a gente chamava pessoas de fora, também montamos um curso, né, um curso com módulos. Esse curso vai ser inserido na plataforma do Ministério da Saúde, é gratuito, vai ter certificado, algo mais redondinho. E uma vez por ano, né, tem um simpósio. Esse ano vai ser em Búzios, as inscrições estão abertas. No ano passado foi em Ribeirão Preto. Os centros âncora, então, aqui é um exemplo de um sequenciador do XPlus, que é o maior do que o NovaSeq 6000 daqui. Nenhum desses foi adquirido, nenhum sequenciador foi adquirido no primeiro ano como uma prova de conceitos. Assim, dá para aproveitar o tempo disponível dos sequenciadores. Os outros equipamentos foram sendo pedidos de acordo com cada centro. Então, nosso centro, para entrar no orçamento, a gente jogou para a FAPESP a extração do DNA e o robô de montagem de bibliotecas. Não saiu ainda, estamos aguardando, mas temos a sala reformada, enfim, foi feito tudo para chegar. De resto, a gente já tinha boa parte dos equipamentos, né? Então, o nosso centro é um centro que já entrou bastante próximo, né, desse olhar padronizado. Mas a gente já começou a fazer as validações do sequenciamento aqui. Então, mesmo sem produzir bibliotecas aqui por conta do robô, a gente vai poder sequenciar, né, tão logo as próximas parcelas do ano 1 entrarem para o Genoma SUS. E a parte de validação foi bem sucedida. Então, a gente teve bastante similaridade. Bom, a coordenação operacional, que é quem está na bancada, conseguiu produzir muitas coisas interessantes para o projeto, e eu acho que são aprendizados para a gente eventualmente incorporar também, né? Então, o uso do REDCap, né, que é algo que a gente tem tentado introduzir aqui, ele está instalado. A gente tem algumas dificuldades de configuração, dependendo do projeto. Se for uma coleta muito intensa, precisa ter um backup fora. A gente está avaliando isso, talvez com uma consultoria externa, né? Mas o REDCap está sendo usado no Genoma SUS de forma bem básica para envio de dados entre os centros e isso preencher bancos de dados. Foi feito um dashboard de cadastro de amostras, né, para envio, bem simples também. Esse aqui é o perfil da Adriana. Então, produz código de barra, recebe, checa, confere, sai, porque aí você consegue tracear ali onde está cada amostra. Esse daqui é um número mais recente. A gente está aguardando uma última remessa, mas foram feitos até agora 16 mil genomas completos no projeto. Então, a gente setou aqui, né, como 21 mil, já foram extraídas quase 21 mil e foram sequenciados 16 mil. Eu vou colocar umas aspas aqui, tá? Essa é uma apresentação padrão do projeto, mas assim, a análise foi muito inicial, de qualidade, principalmente em cobertura. As análises populacionais de ancestralidade vão sair em etapas diferentes e a gente, evidentemente, quer tornar isso um paper, mas a gente fala sobre isso mais para frente.
né? Aqui é uma projeção de sequenciamento, isso aqui vale mais para quando você está com dinheiro em caixa e tem essa previsão a ser cumprida. As amostras, elas são muito variáveis, né? Então aqui os mais velhos provavelmente são boa parte do SAB, então o projeto SAB é um dos projetos que compõem esses dados. Eles não estão contabilizados naquela soma, mas estão lá para serem tornados públicos, eles já estão públicos, né? E tem de todas as idades, então tem coortes mais jovens também, né? E aqui tem uma questão de naturalidade. Então a gente pediu fenótipos mínimos dos mínimos, né, que são fenótipos como sexo, idade e de onde né, aquela amostra, exatamente para demonstrar para o Ministério aquilo que eles pediram desde o começo. Né? Ter amostras do Brasil todo faz muito sentido. Aqui ainda é uma colcha, né, de coortes, mas de alguma maneira começa a aparecer amostras menos representadas nas populações. Aqui é comparado com o IBGE, então é uma tentativa realmente de aderir, numericamente ao menos, né, em algum outro momento por representatividade, para aderir ao nosso país. Né. Validação, isso aqui é parte dos dados de informática, porque a gente precisa demonstrar, olha, a gente vai precisar ressequenciar essa, a gente colocou uma taxa de erro, é claro que o projeto tenta prever situações de mundo real. Na coordenação de dados, como eu falei, tem a parte estrutural das máquinas, dos fenótipos, achei interessante a escolha de figuras, e a genômica. O estrutural, então, é o grupo de profissionais que a gente selecionou para nos ajudar a fazer as compras dos equipamentos. Então, os dados, a ideia é que fiquem, principalmente os dados volumosos, numa estrutura física. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe, mas tem que embutir aqui todos os custos, de fato, de uma estrutura física, pelo menos para os dados volumosos, como o arquivo BAN ou o arquivo CRAN, por longo período. E uma proposta de uso de nuvem para outros tipos de processos. Mas esse grupo, então, está bastante focado nesse sistema. A gente tem um desenho aqui primário, mas cada lugar com sequenciador ganha um storage, ganha um switch, ganha no breaks, e ganha um firewall. E o storage vai servir para armazenar localmente e vai ganhar um dragging. Fazer um pré-processamento localmente e subir menos dados para o servidor central. Então, isso aqui vai ficar lá em Minas Gerais. Vai ficar porque o projeto está atrasado por conta de verba, não foi repassada no momento da aprovação. Né? Mas a compra finalmente vai sair, isso é muito importante. A gente conseguiu o apoio da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que monta todas as estruturas de fibra ótica entre as universidades, porque a gente não quer atolar a rede com esses envios de dados lá para Minas. Então, a USP, em particular, falou que vai tomar conta do que a RNP iria fazer aqui, mas estamos nessa negociação. A gente conta porque a USP tem não um, mas 2 centros âncora, né? E é algo importante, você tem que ligar o cabo, passar um cabo mesmo entre o laboratório e o anel central de internet da RNP. Então amanhã tem reunião, né, para negociar isso. Na coordenação dos fenótipos, bem rapidamente, né, a gente tem como coordenadora a Nathalie, né, que é aqui nossa egressa, colega. Ela e a equipe, né, estão montando essa estrutura de tentar padronizar os dados, porque são coortes de diferentes amostragens, diferentes coletas, e de alguma maneira a gente quer aproveitar. Uma pessoa pergunta se tem hipertensão, na outra mediu, na outra o médico colocou um CID. Eventualmente, para um DILOS de hipertensão, pode valer a pena inserir todo mundo junto. Né? Então, foi montado todo um protocolo, né, de avaliação dos dados que estão nos estudos e de padronização para uma linguagem comum de fenótipos, que é algo realmente ideal para fazer grandes estudos, juntar um com o outro. É o que eu falo, se você não tem o fenótipo de caso, mas você tem a informação que ele é controle, perguntou se teve alguma doença e ele respondeu que não, pode ser controle para vários estudos, que é o que a gente usa
muitas vezes com o SAB, né, que são idosos raramente com doenças raras. Então essa é um pouco de experiência do projeto que a gente conseguiu compartilhar com a equipe, e a equipe está consolidando isso, de fato, no plano executivo, que também é algo a ser compartilhado, né, publicado, etc. Né? Então, por enquanto, né, foram 46 estudos, né, que foram inseridos no projeto e vistos, né, pela equipe de fenótipos. O mapeamento, né, o SAB tem sido não posso dizer cobaia, um estudo de caso, porque o SAB é um estudo muito completo e muito complexo. Né? Então, coletaram muitas coisas em mais de um tempo e coisas diferentes. Então, é um exemplo interessante de como um estudo completo pode ajudar a pendurar outros estudos embaixo, que você consiga juntar o dado e fazer uma análise conjunta. Né? Desafiador, né? Posso dizer que... Mas tem outros que são estudos com menos variáveis, mas muito bem coletados e que vão ser aproveitados conforme eles vão entrando. Então, tem o estudo do estudo, né? Então, a equipe de fenótipos precisa acompanhar junto com o pesquisador como é que está aquele estudo para entrar na base de dados. Para quem não sabe, o estudo SAB foi sequenciado numa colaboração que a gente teve com a Human Longevity, que é uma empresa na Califórnia, que não é mais uma empresa de pesquisa. E a gente viu que eles estavam nesse esforço de juntar dados. E o grupo de fenótipos lá era uma pessoa só. E eu não sei se foi só isso, mas isso, na minha visão, deve ter prejudicado o aproveitamento dos dados que eles estavam gerando. A gente vê isso em grandes coortes, como o UK Biobank, que tem todos os dados para todo mundo e é muito fácil de mexer e fazer boas perguntas. Então, é um esforço que a gente considera valioso, né, para o projeto e para o futuro. Então, tem um dashboard dos fenótipos, que vai se acompanhando ali as idades, e aqui as idades do SAB, que são idosos, né? Mas, enfim, dá para alguns fenótipos, a ideia é que você consiga visualizá-los de um jeito que você possa montar novas coortes a partir de combinação das amostras de vários estudos. Então, esse é o grande plano. E na genômica, o grupo faz desde controle de qualidades, né? Uma taxa de falha que a gente já tinha considerado, a gente tinha limitado em 5%. Foi apertado, mas estava dentro, então menos mal. Né? E a cobertura tem sido alta, bem alta. A gente está seguindo o padrão da Illumina, então colocando 24 por Flow Cell S4, 64 amostras por Flow Cell 25B, que é o pedido, e está dando mais de 30x. Então, a nossa ideia é sempre aqui tentar deixar essa curva mais magra, né, mais homogêneo o dado, e mais perto de 30x, que aí talvez saia mais barato um pouco. Ainda mais barato do que os valores que eu vou mostrar que foram obtidos no projeto. Populacional, isso aqui foi uma análise bem preliminar de distribuição, né, dos principal components, de ancestralidade, e as amostras estão bem distribuídas no triângulo, né, que é a história do Brasil. E, interessantemente, dá para ver um pouco as amostras das diferentes regiões distribuídas um pouco diferentes ali entre os eixos. Isso em si já é um resultado interessante, mas melhor ver todo mundo junto em breve. Aqui foi um questionamento do Ministério, né, de mostrar algo sobre farmacogenômica, e a gente foi direto ali nos genótipos de melhor qualidade, colocando entre aspas, porque há uma crítica que a gente não sabe de fato o efeito deles. A gente está dizendo a frequência deles na nossa população, mas o efeito precisaria ter um estudo clínico acompanhado. Né? A mesma coisa para a TPMT. Então, é interessante que você tenha uma ideia geral de que a frequência muda entre os locais. A gente tem tentado conversar com redes internacionais, né? Então, a ideia é que no Gnomad Federated, que é uma nova versão que eles vão lançar com mais bancos de dados localmente mantidos, né? Então eles vão passar o protocolo e vão ser localmente mantidos, o Genoma SUS entraria nesse protocolo, então a gente ganharia ali uma aba no Gnomad, nessa futura versão que está chegando.
não é o fim do Abraão. A gente vai continuar atualizando o Abraão na medida do possível, mas, de fato, o Abraão é algo mantido pela gente que está super ocupado com vários projetos, então a gente precisa avaliar se manter só uma versão super padronizada, né, no Gnomad já não seria bom, né? E a gente tem conversado com a H3 África porque aqui daqui que vão sair a maior quantidade de informações úteis para a nossa população. Porque a parte europeia, de certa maneira, tem sido coberta em outros estudos, mas a parte africana e latino-americana não. Então, e a parte africana é muito diversa. Então, não dá para não ter uma conversa com coortes do continente africano. Aqui são as metas, né? Então, adquirir equipamentos. Aqui é com verba do Ministério da Saúde, por isso está 100%. A FAPESP ainda está nos devendo um processo todo para chegar lá. Então, usou muita coisa de muita coisa, mas não usou tudo, porque também estamos nesse aguardo aí. E qual que é a nossa grande ideia aqui? Qual que é a contribuição do projeto para o SUS, que é algo que a gente fala com frequência? Não temos, né, nesse projeto um fluxo específico de diagnóstico, né, que é algo que muitos grupos estão esperando no Brasil afora, os grupos de raras, os grupos de laboratórios ambulatórios de referência e tudo mais. É um projeto de pesquisa estruturante, para fazer uma base de dados, para fazer grupos conduzirem protocolos padronizados. Esses protocolos podem ser repassados para novos laboratórios. Divulgar, né, então, divulgar esses resultados mais gerais, produzir esses dados, né, que vão ser devolvidos, né, para as coortes de origem explorarem dos seus projetos, né, na medida do possível, né, e também colaborar quando não consegue juntar num projeto só os dados, de repente juntos dá para fazer alguma coisa mais interessante. A implementação ela vem pela parte da demonstração da escala, né? Então a gente está falando assim, olha, comprar em escala faz diferença e talvez viabilize levar a genômica para o SUS, né? Perspectivas dos anos 2 e 3. Então colocar mais 50 mil, que vai entrar, aí sim vai entrar mais sequenciadores, né? Nossa expectativa é de fazer um upgrade no nosso. Vai sair mais barato o sequenciamento por amostra. Está em aprovação. Long reads, então a USP adquiriu um Revio, que é um PacBio mais novo, e a gente está pedindo reagentes para correr 2.000 amostras de long reads de alta cobertura. Fazer algumas ferramentas de aplicação de dados genômicos, então essa consulta, né? Então nesse momento aqui, se o Gnomad Federated não sair antes, a gente vai tentar fazer algo como o Abraão para esses dados, e reads não alinhados para referência. Porque mais 50 mil, então muito mais aplóticos, a gente pode ver a frequência de portadores de várias doenças. De alguma maneira, quanto mais dados você tem, mais você satura ali alguns tipos de variantes que a gente já viu, né? Custo dos insumos, né, comprando coletivamente em sequenciadores NovaSeq 6000 e X Plus, saiu menos de R$2.000. Isso aqui não é com a bioinformática, isso aqui não é com os outros bolsistas, é custos de insumos, R$1.700. No Nova sai mais caro, então essa é a diferença que a gente vai estar lidando com passar para o X Plus. Então aqui é a média. E aqui no ano 2 e 3 vai para menos, porque a já entrou com força, nos ajudando a fazer uma boa negociação. E isso é interessante porque começa a demonstrar que de fato escala faz diferença. Porque long reads, né? Então os aplóticos. Aplóticos, metilação, o sequenciador não está sendo comprado pelo Ministério, então tem essas vantagens que a gente precisa falar. Vocês têm perguntas dessa etapa ou posso continuar e falar sobre o projeto Nossos Genes, que é um dos projetos nesse contexto? O que vocês acham? Tem uma rapidinho de slide anterior. Aqui? Você fala que o NovaSeq é 2.200, mas nesse em qual sequenciador? Isso aqui é na média do projeto. Então, no projeto tem 2 X Plus e 3 NovaSeq 6000. E o X Plus e o X, eles são a mesma coisa, só que um tem um canal a mais para fazer a mais. Fiquei com uma dúvida.
quando você fala das questões éticas, da dispensa de reconsentimento. E isso me deu a ideia de que as coortes já existiam, que as coletas já tinham sido feitas previamente, que agora elas estariam sendo reaproveitadas, ou tudo, esses 21 mil, são novos genomas? Não são novos, muito pelo contrário. O grande desafio do projeto são as amostras legado, são amostras que estavam já coletadas, já parte de um projeto aprovado por um certo local. Fizemos uma série de consultas na CONEP falando assim, existem entendimentos sobre a necessidade de reconsentimento. Um deles é, se o projeto originalmente tinha um objetivo de explorar dados amplos genômicos, array, exoma, genoma completo, para associar com alguma doença, fazer um genoma completo, o dado volta para o pesquisador desse projeto, está dentro do objetivo. E aí cada CEP analisou individualmente esse pedido como é que a gente falou? De dispensa de reconsentimento. Tá? Outros projetos não foram para frente. E aí foi um samba lá no meio para mexer. E aí qual foi, né? Qual foi a questão que o Genomas Brasil resolveu fazer? Né? E projetos de saúde de precisão, eles deram um modelo de termos de consentimento, né? Para ser apresentado nos projetos. E aí esse modelo tem perguntas específicas que permitiriam esse compartilhamento com o Genomas Brasil. Qual que é esse compartilhamento? Não existe ainda a plataforma. Não existe. Mas a plataforma provavelmente vai ser parecida com o dbGaP, em que os projetos depositados têm níveis diferentes e condições diferentes de compartilhamento. E, a menos que todas elas sejam cumpridas, o dado é ou não é compartilhado. Então, basicamente, o que ele fala é, os projetos entram para fazer parte de um banco geral que não vai ser público, vai ter uma parte pública, que são as frequências de variantes agregadas, que não é individualizado, e individualmente os dados vão poder ser compartilhados de acordo com o que os CEPs permitiram nessa plataforma filtrante, né? Nessa plataforma filtrante. Dos 21 mil, quanto foi nova coleta e quanto que foi casuísticas previamente construídas com outros propósitos que entraram nessa da dispensa de reconsentimento? Pouquíssimo, acho que novas coletas talvez 20%. Talvez 20%. A gente explica uma alta taxa de sequenciamento aí no primeiro sem ano. Dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tá. Normalmente ela Quais mesmo, foram os cortes? porque eu faço corte de autismo desde 2000 e realmente é muito triste a gente não fazer parte disso. Rita, a gente faria parte disso se a gente fosse fora do Sul e Sudeste, que foi Mas esse a gente pedido. tem um monte de paciente não anda aqui. Então, eu acho que é exatamente isso que tem que entrar na fila dos anos 2 e 3. A ideia assim que for aprovado o projeto, vai ser chamar os grupos para falarem que coortes vocês têm que não tem dados genômicos, ou whole genome, pelo menos, que poderiam Se ser... fosse de São Paulo, não tá certo isso. Eu concordo, a gente não Eu está... acho muito injusto. A gente não Muito frustrante, na verdade, porque a gente a gente trabalha tá- há tanto tempo, é como se não tivesse um reconhecimento pelo trabalho que a gente Não, faz. sem dúvida, tem um reconhecimento porque a gente foi aprovado aqui com todas essas questões, né, de ser um centro referência para ajudar a fazer. Mas, concordo, a visão sobre o que é representativo e o que não é consenso. Né? A gente, se for para ser representativo, pelo menos fracionado com a população, o tamanho da população, 80% dos dados tinham que ser Sul e Sudeste, concorda? Porque tem mais população aqui do que nos outros lugares. Mas a representatividade da diversidade fica abalada porque os outros lugares são um pouco diferentes. Só que é um argumento que, no fim do dia, alguém que tem dinheiro lá em cima toma uma decisão e faz. E a gente sabe que não é nem sempre pautada no que faz mais sentido, inclusive. Ser de São Paulo, ser do Rio, ser de Brasília, de repente representa mais o Brasil todo do que, né, ir para todos os lugares. Mas é isso, são vários projetos que não entraram nesse momento, inclusive daquela carta inicial,
né? Tem alguns que foram, outros que não foram, e a ideia é que a gente consiga, com 50 mil, abrir a seleção para mais estudos, né? Para mais estudos. Então, tem conversa dos idosos, né? Com a Ana Caetano, com a Maiana, dos autistas, o grupo dos autistas da Helena Brentani, que tinham entrado na nossa carta também. Tem muitos grupos que ainda não entraram, e eu estou falando ainda porque, aparentemente, se for viável a 980, a gente vai conseguir fazer 50 mil, talvez até mais. Esse é o Então, aquela esse é o distribuição de objetivo. fenótipos que você mostrou nos primeiros slides, então aquilo foi planejado ou foi característica de oportunidade do que foi aparecendo? Foi um pouco de tudo, mas assim, o Ministério não se posicionou sobre quais fenótipos teriam interesse, que é o que normalmente acontece. Então, no UK Biobank, por exemplo, houve no Genomics England um fenótipo de interesse. No projeto Genomas Raros foi bem específico para doenças raras triadas nos centros de referência do SUS lá, né? E nesse ano a gente falou, olha, temos projetos com várias coisas, vamos pensar então em alguns eixos, e evidentemente alguns daqueles eixos vão estar mais preenchidos que outros, né? Mas é isso. Antecipando, né, os tipos de perguntas que falam sobre compartilhamento dos dados, outros projetos do Genomas Brasil, eles foram contratados como ilhas, praticamente. Faz isso, faz aquilo, não se falaram, os dados foram produzidos de maneiras, inclusive, muito diferentes, todos em máquinas não públicas, né, em sequenciadores não públicos, e com o escudo do não há plataforma para publicar. Então, a gente não pode passar para ninguém esses dados, esse escudo, né, colocado. Faltou um pouco de pulso do Ministério de falar, não, vocês têm que publicar, vocês têm que passar para lá, têm que passar para cá. Mas eles falaram, mas vocês não deram a plataforma, então é errado também pensar isso, né? Esse é o ponto, é caro pra caramba manter o dado. E aí o nosso projeto a gente tenta mostrar o contrário. Não, tá aqui, vai ser direcionado para a plataforma, vai ficar disponível, vai publicar, todas as coisas vão receber de volta, mas vão ter que dizer que o dado pode ser compartilhado em alguma condição, né? Essa é a ideia. Coletas prospectivas, pensando bem no futuro, pensando no que o Ministério precisa, é o meu palpite para o projeto dos casais, por exemplo, né? Então, será que dá tempo, gente? 15 minutinhos? 20 minutos. Então, Oi? Depende de Quantos slides? quantos slides. Não, mas eu estava com uma ideia um pouco diferente. Você me chama rápido. Oi? Você fala rápido. É muito para falar, né? Eu vou fazer diferente. Eu vou compartilhar o site. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, gente, aqui é um outro projeto. Mas que ele está no sentido do que a gente falou antes, porque ele veio do edital de saúde de precisão. O projeto de triagem de casais, ele não é ideia minha e nem ideia nova, né, do centro. A gente já tem falado sobre isso há alguns anos, né, Maiana? Principalmente sobre a chegada desses medicamentos de alto custo para tratar crianças com doenças recessivas. E esse alto custo, né, a conta sempre volta, tá bom? Com esse valor, quantos casais a gente poderia ter triado e encontrado essa criança, né? Quando o projeto foi, né, montado aqui pela equipe e encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde, a gente teve um ok, só que isso foi em janeiro de 2020, né? E aí tudo que não era Covid foi interrompido. Conversas com o Genomas Brasil, a gente sempre falava desse projeto, né, em todas as secretarias, desde antes, né, da Ana Caetano entrar. A Ana Caetano entrando foi um aporte muito importante, e porque ela é uma pesquisadora na área de genética, sendo diretora do DECID, e a gente enviou o projeto, uma forma um pouco mais ampliada do projeto, né, agora com mais genes, não só a miotrofia muscular espinhal, para o edital saúde de precisão.
E a gente foi negado 2 vezes, com todas as questões de tem mérito, mas não tem relevância social, todas aquelas questões que a gente vê que não fazem muito sentido nos editais, mas a gente conseguiu de alguma maneira trabalhar, colocou também parceiros fora do Sul e Sudeste, e convenceu e entrou. Mas aí demorou 1 ano e meio para entrar a verba. Então, nesse tempo, a gente começou a fazer o que dava, e boa parte do trabalho daqui, as pessoas que estão aqui presentes, né? A Andréa não está, mas a Regina, que ajudou bastante nos textos, e a Eliana, que coordena a parte de difusão, a gente montou um site com muitas informações sobre genética e sobre o projeto em si. Qual que é a importância daqui, né? A gente precisou fazer um cálculo de alvo, né? Então, qual que era a nossa ideia? Inicialmente, nos primórdios desse projeto, a ideia era ter uma coorte de pessoas com histórico e outra sem histórico, né? E comparar os 2 lados para fazer um estudo de custo-efetividade, né? E, eventualmente, descobrir que se tivesse um programa só para casais com histórico, já ia ajudar muito, que nem isso existe. Depois a gente fusionou os 2 e colocou isso como critério de inclusão e exclusão. Então, não é critério de exclusão ter histórico, muito pelo contrário, a gente quer todo mundo, mas a gente precisou fazer alguns outros critérios para poder delimitar, e a gente jogou para a faixa mais comum, né, que as pessoas têm filhos, que é de 18 a 35 anos. 35 anos. E aí, a 45 anos. E aí, para também tentar contemplar um projeto sem intercorrências conhecidas, né, como aneuploidias acima dos 35 e mutação nova acima dos 45 dos homens, a gente delimitou ali as idades. Critério de exclusão e inclusão é um negócio que pode dar muito problema, especialmente num estudo como esse, né? Então, a gente discutiu bastante todos esses caminhos possíveis e, por exemplo, casais que já têm um filho com diagnóstico de herança recessiva, a gente tinha excluído para não ocupar lá na frente o estudo de reprodução assistida. E também porque eles já estavam oficialmente triados. Mas o que a gente queria mostrar aqui é o seguinte. Desconectou, meu Deus. Bom, vou abrir. O projeto ele vai ter um fluxo de... Então, eu convido vocês a depois olharem o site. Será que a chamada do Google Meet não caiu também? Para a gravação? Deve ter caído. Mas não tem problema não. Acho que não precisa gravar tudo não. Vamos seguir porque senão não vai dar tempo. Eu estou gravando. A gente fez um site de comunicação não excludente, né? Comunicação não excludente para que as pessoas entendessem que os critérios de inclusão e exclusão, eles são especificamente colocados como objetivos para o projeto em si, né? Que não é um serviço, que não é um serviço do SUS ainda, isso aqui é um projeto de pesquisa para isso, né? Então, a gente fala, por exemplo, a seção do que torna um casal inelegível e por quê. Né? E isso aqui era bem importante para a gente explicar do porquê que a gente está fazendo essa delimitação. Outras questões que a gente trouxe que são importantes são... então, a gente está na seguinte fase. A gente tem o projeto aprovado no Comitê de Ética daqui da Bahia, aguardando Espírito Santo e Paraíba. Todas as coletas vão ser pelo REDCap, a gente já está finalizado, né, o protocolo, a gente está fazendo os ajustes finais, e aí vai abrir uma agenda em cada um dos locais, né? A nossa ideia é fazer esse atendimento concentrado em uma manhã ou uma tarde e ir ampliando, né, conforme a gente consiga pessoas cadastradas elegíveis. E aí fazer uma grande divulgação quando o negócio estiver andando a passos
mais autônomos, né? O que é que tem sido interessante aqui de se observar é também a questão da escala, né? Então, a gente fez alguns pedidos de orçamento, né, inicialmente, para fazer algumas escolhas. A gente fez uma validação de um novo exoma aqui para o centro, que tem capturas avaliadas, né, melhores e chamadas variantes, uma cobertura horizontal também melhor. E principalmente a questão da análise. Então, a gente tem um gargalo importante de análise. Se o projeto... é assim, os 5.000 casais inicialmente pedidos iam custar, e está no projeto enviado para o CNPq, 10 milhões, quase 9 milhões a mais do que o que foi aprovado. Isso significa que a gente não vai conseguir fazer os 5.000 casais, ponto final, se a gente quiser fazer eles com todo o protocolo do começo ao fim até a reprodução assistida, dos casais em riscos que optarem por isso. Mas a gente está vendo, então, qual é a nossa capacidade operacional, né, de fazer com o valor que veio e com a questão analítica, porque no nosso pico, né, a gente fez essa reunião há um tempo, né, com a equipe aqui, a gente viu que iríamos conseguir produzir mais ou menos 72 casais por semana, os dados de 72 casais por semana, isso dá 144 exomas por semana. E aí, a maior desafio tem sido, tá bom, tem como garantir essa análise? Tem como garantir ou salários, ou bolsas, ou distribuir isso daí para as pessoas? E a resposta é não dá. Então, a gente abriu no SBGM, no Congresso de Genética Médica, uma chamada para uma rede de analistas voluntários, de quem sabe classificar variantes, e a gente vai divulgar por aqui também, para todo mundo ficar sabendo, e quem quiser participar do projeto. Aqui tem outros desafios também, né? Principalmente na parte de reprodução assistida. Então, nas nossas contas, se a gente conseguir coletar aproximadamente, se conseguisse coletar 5.000 casais, a gente estima que seriam 200 casais em risco. E se esses 200 fossem fazer FIV, daria esse projeto completo de 23 milhões de reais, né? A gente aprovou 13.700. Então, talvez negociar com o Ministério de ter um segundo projeto, talvez no próximo edital de saúde de precisão para reprodução assistida, deixar os dois e aí o resultado de um pode ir para o outro. Eles já teriam que ser 2 aprovações de comitê de ética separadas, então a gente tem essa situação. A gente conta com a contribuição de mais pessoas quando o projeto estiver tocando. Então, uma das questões que a gente acha mais crítico da análise se a gente for abrir a nossa rede de analistas muito grande, a gente vai precisar, de alguma maneira, fazer a dupla conferência, que é algo preconizado, né? Na saúde, né? Então, a gente vai organizar, por exemplo, reuniões de positivos. Então, analistas mais júniores vão separar com base não só nos critérios da CMG, mas com o nosso fluxo do projeto, né, da análise do projeto. Tudo que eles encontrarem, a gente vai juntar com outros analistas, né, periodicamente. A ideia é ter esse grupo grande para poder ter revezamento e a gente ir consolidando isso. E um desafio que a gente vai tentar fazer no projeto, porque a escala faz diferença, é a questão do laudo um pouco mais automatizado, né? Então, aquela ideia de tirar a tabela porque a hora de fazer o laudo é uma hora que às vezes leva tanto tempo quanto a análise, a depender do resultado, né? Às vezes mais. Então, tem alguns desafios interessantes e a gente tem conversado com outros projetos que estão com essa mesma visão, que é uma visão de escala SUS, né, gente? Eu não posso também fazer um projeto que seja custo efetivo, mas que não tenha escalabilidade, né, lá na frente. Então é isso, fiquem atentos que em breve vai ser anunciado tudo, mas o site já está no ar, versão 0.9. O botão de cadastro ainda está desligado. Enfim, acho que era isso do projeto Nossos Genes.
Vocês entendem que aqui a gente tem algumas entregas para o Ministério, né, que a gente prometeu, e são entregas interessantes. O dado agregado em si já vai ser bom. Qual que é o achado, a quantidade de achados de quais doenças, em quais regiões, né? Mas também tem uma questão capacity building, que a gente vai devolver esse protocolo e dizer assim, olha, para expandir vai ser isso. Tem que levar essas pastas de protocolos, comprar esses equipamentos, contratar esse número de pessoas fazendo essas funções. Essa é uma entrega que a gente quer, de alguma maneira, demonstrar para eles com esse projeto. Né? Por isso que é tão importante ter uma forma mais automatizada, que a gente não fique correndo atrás de papel, por exemplo, no projeto. Então é isso. Esse tem sido um desafio logístico também. Estamos tentando resolver. Para quem tiver interesse em ver, então finalmente saiu, né, Regina? Aqui, gente, a ideia, só para vocês entenderem, então o projeto se chama Nossos Genes. A gente contratou a ilustradora para fazer 6 quadrinhos da participação no projeto. E os quadrinhos nos celulares aparecem figurinha por figurinha. Então essa foi a ideia de... A maioria das pessoas vai acessar pelo celular, né? E o casal vai vir, vai coletar, vai ter uma análise, as cores aqui também a gente se preocupou em fazer, né, semelhante ao projeto, algo mais profissional mesmo, foi um desafio, né? E aí, aqui é uma representação de como são os relatórios. Como entender o relatório de maneira fácil, né? Então, a gente colocou umas figurinhas aqui, relatório dele, relatório dela, e quando bate o mesmo gene, aí alguém fala aqui. E não falei, né? Mas todas essas sessões aqui estão em vídeos também. Então aqui mesmo vão ter vídeos, então quem quiser pode assistir, está escrito praticamente. E isso é também uma tentativa de tornar o entendimento do casal antes de chegar aqui um pouco mais esclarecido. E aqui mesmo a gente pode fazer essa prática, né? A equipe já está, né, preparada, mas assim, você ficou com alguma dúvida? Você entendeu essa parte? Ah, não entendi direito. Aí diz assim, vamos ver o vídeo aqui. Vai ter um vídeo de 1, 2 minutos de cada pergunta e diz assim, agora, você está com alguma dúvida? Porque... Vou começar a mandar mensagem da sua equipe. Vou ouvir o vídeo, vou começar a mandar mensagem. Então, esse é uma questão, né? A gente tem poucos pontos de contato, né? Mas tem muito material, né? De alto conhecimento, né? Praticamente. Mas o desafio, né, Daniel, é a gente tentar acompanhar dúvidas que não estejam contempladas no nosso material e que apareçam com frequência. Então a ideia é ser meio dinâmico isso mesmo, né? E para o aconselhamento pós também é importante esse material, porque isso vai ficar aqui fixo, né? Vai ficar aqui fixo. A inspiração desse projeto do site, como tá mais completo, inclusive, mas o nosso está mais completo. A inspiração foi o site da Austrália, do projeto dos casais lá. Eles também têm pequenos textos, alguns vídeos, todas as listas de genes em suas versões, que é o carimbo que vai no relatório, né? Tem que fazer essas coisas, porque a pessoa vai falar assim, você não viu tal mutação, mas não estava na lista. A Austrália foi mais... Essa é uma outra discussão, gente, que não vai dar tempo, mas a gente pode fazer uma só sobre isso. A discussão tem sido agora sobre, na nossa lista de genes, existem alguns genes que têm associação, é uma lista de recessivos de FMR1, mas tem uma sublista de genes que causam fenótipo no heterozigoto, né? A variante patogênica causa fenótipo. E aí a dúvida é tirar ou manter. Tirar ou manter o gene. Porque se você tira o gene, você tirou uma condição recessiva muito grave. Se você mantém o gene, você vai contar que a pessoa é heterozigota, se tiver sintoma, né? Se tiver alguma coisa, você tem que avisar. E aí, Então, assim, esse tem sido o desafio recente do grupinho que a gente formou dentro do pessoal de análise, né? O Bruno Marcarini está ajudando, a Mariana, a Kathleen, e
para montar isso antes, né? Para não vir a bomba. Eu fiquei com uma dúvida, Michel, com relação aos limites de idade. Aham. Qual que é a previsão, assim, de fato, entrega do resultado e fazer a fertilização? A reprodução assistida? A reprodução, tá. Se ali o limite da mulher é 35 e demorar... Não, o limite é para entrar no projeto. É. Sim, ela vai ter 40. Não sabemos. A nossa ideia é assim. A gente está tentando fazer toda a etapa de triagem começar. E aí a gente vai montar o protocolo com os nossos parceiros da reprodução assistida. Vai ser um outro TCLE, vai ser porque a gente não pode fazer os dois e passar a lista para eles. A gente tem que, o caso positivo daqui, tem que ser convidado, assim, se você tiver interesse nessa opção, tem essa parte desse projeto. E aí lá vai ter um limite próprio de idade também. Então, obviamente não pode ser 35 cravados, senão essas pessoas não estarem aptas a entrar aqui. É isso. Eu acho que vocês vão conseguir casais minimamente alfabetizados, né? Esse é o nosso ponto. Alfabetizados em genética, certamente, né? Mas alfabetizados... Não só genética, para eles entenderem isso tudo. Por isso o nosso esforço de fazer esse material. Mas, acho que o mais importante de falar é assim, tudo isso que a gente vai fazer já é feito na iniciativa privada e cobrando. Tipo, os casais, geralmente é com histórico, né, gente? Eu acho que tem isso. Essa é uma grande diferença de uma triagem aberta. Geralmente, casais com histórico e com alfabetização em genética, letramento em ciência, eles podem procurar e podem até pagar fora, né? Então, nosso público-alvo, de fato, a gente não vai poder restringir ninguém, mas a gente quer tentar ser amplo, mas tem desafios importantes. Não damos atestado médico, porque não é uma consulta médica. A gente atesta que teve participação na pesquisa. E aí, quem trabalha de segunda a sexta vai conseguir vir? Então é isso. Aí para fazer uma coleta no sábado aí, é algo complexo. Então tem essas complexidades que a gente está refletindo sobre como atuar, né? E sim, talvez tenha um sábado por mês que a gente vai abrir aqui, né, tentar avaliar se isso é viável. Mas é muito desafiador mesmo. Montar uma coletinha no metrô, talvez. Vocês vão dar preferência para consanguinidade? Não, nenhuma preferência, mas a gente vai anotar tudo. E aí é que tá. Esse é um outro ponto, Maína, bem colocado. Se aparece muita gente com histórico e consanguinidade ou vai ter uma taxa maior de casos, né, com histórico, né? E aí isso pode atolar a parte de reprodução. Então a gente precisa pensar Não pode ser só consanguinidade sem histórico. Não pode, mas você concorda que as duas situações aumentam o risco de encontrar portador? Então, aí se a gente tiver muito portador, na hora de falar, façam o que quiserem, vocês podem adotar, né, e reprodução assistida. Aí todo mundo vai para a reprodução assistida e acabou o dinheiro antes do... Esse é o ponto. A gente precisa de alguma maneira medir ao longo do projeto todos esses achados para poder pausar ou acelerar algum perfil. Acho que essa vai ser a solução. Bom, acho que é isso. Obrigada, Michel. É isso. Obrigado.